Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Boa tarde, time! Globo Esporte chegando, feriadão pintando e muito Brasileirão rolando. Ó, hoje, Cruzeiro e Bahia no Mineirão, 9h30 da noite. A gente fala disso já já e o Galo segue sem vencer no Brasileirão. E ó, todo mundo queria ver esse encontro aqui, Hulk e Neymar. E mesmo com a vitória do Santos, o jogo não foi nada legal dos dois craques. A provocação pra cima do Galo, afinal de contas ele foi jogador do Cruzeiro. E a comemoração? A homenagem dele, não quero polêmica não. Eu não vi, disseram que ele fez o primeiro gol e imitou uma galinha ali, cara, eu acho que isso é de jogador pequeno. Muito além da provocação, o clima pesou ontem na Vila. Vem custando caro pra gente, vindo jogando bem e não conseguindo os pontos. Hoje foi diferente, não conseguimos jogar bem. O Henrique, ó, e hoje Cruzeiro e Bahia, 9h30 da noite. Seguindo nesse tema de reencontro entre craques. Pois é, hoje tem Gabigol e Everton Ribeiro no Mineirão. Só dá Gabriel o arco e a flecha Everton Ribeiro arma, ele executa. Reverência por uma parceria em campo que virou amizade. Uma imagem muito linda. Essa é uma tradição. Filho do Everton Ribeiro, Totói. A união entre Gabigol e Everton Ribeiro começou em 2019, quando Gabi foi pro Flamengo. Eu espero ser feliz com a camisa do Flamengo e ao lado da nação. Ao lado de Everton, Gabigol comemorou 11 títulos pelo clube. Flamengo campeão brasileiro em 2019. Foram 4 anos em sintonia, que renderam 15 gols juntos, com passe de um pro outro. Gol do Flamengo! A relação entre os dois é tão forte que o filho de Everton Ribeiro virou fã de Gabigol. Quem vai fazer gol, filho? O papai, né? O papai que vai fazer gol. É Gabigol. É o papai. É Gabigol. É o papai, filho, que vai fazer gol. É Gabigol. O Gabi, né, um amigo, muitas alegrias. Agora vai ser um prazer poder reencontrá-lo. Espero poder sair vencedor desse encontro. Tiveram uma história muito bonita, uma história de sucesso, uma história vencedora. Cada um seguiu o seu caminho e agora vão se enfrentar. O reencontro está marcado para hoje à noite, no jogo entre Cruzeiro e Bahia, aqui no Mineirão. Vai ser a terceira vez que os dois amigos se enfrentam desde que Everton Ribeiro saiu do Flamengo. Foram 2 vitórias do Flamengo de Gabi em cima do Bahia de Everton no ano passado. O jogo de hoje à noite também marca o reencontro de Everton Ribeiro com o Cruzeiro. Em 2 anos de história no clube, o meia foi bicampeão brasileiro. Deu 24 assistências e marcou 23 gols. Que golaço! Especial, né? Uma gratidão muito grande pelo Cruzeiro. Vivi grandes momentos lá. E agora a gente sabe que jogar contra não é fácil, tem uma equipe muito qualificada lá. Se voltar ao time titular, Gabigol vai ter outro reencontro, o Bahia, uma das maiores vítimas dele na carreira. É o 4º time que mais sofreu gols do atacante. Em 13 jogos, marcou 9 vezes. Golaço de quem sabe, de quem domina o espaço na grande área. Hoje vai ser o dia de Gabigol receber bem o amigo Everton Ribeiro, mas nem tanto o Bahia. Aquele que sempre aparece nos momentos decisivos. Ô, Henrique, agora a pergunta que não quer calar. Gabigol e Dudu voltam pra assim, na lata, né? Volta ou não volta? Direto, já vou ser rodeios. Eu tenho falado isso, tem espaço pros dois no time. Passa muito pela postura e comportamento dos dois. Eu acho que eles têm que ser mais participativos. Contra o São Paulo, eu gostei da postura do Cruzeiro como um todo, pra marcar também, pra reagir depois que perdia a bola. Então, se esses caras vierem com essa cabeça, qualidade técnica, eu não preciso falar. Dudu e Gabigol são muito bons e num jogo como o de hoje, que o Cruzeiro joga em casa, tende a ser um time mais ofensivo, a bola vai passar mais no pé deles perto da área, né? Outro cara que pode voltar hoje, que tem pouca gente falando, é o William na lateral, né? O William foi titular a temporada passada inteira. Disputando a vaga, né? Esse ano caiu um pouquinho de produção, o Fagner jogou contra o São Paulo, mas eu prefiro o William. Eu acho que é um cara recuperável e é um cara que, você tendo ele hoje, você tem um cara que vai até o corredor, avança mais, pode ser uma peça mais ofensiva pro Cruzeiro pegar o Bahia. Então, já que a gente tá falando desse jogo de hoje, vamos ver um provável campinho aí. Nossa equipe aqui tá apostando a volta dos dois, olha lá. Gabigol e Dudu, mais Matheus Pereira.
mais Wanderson. Seria um time bem ofensivo pro Cruzeiro, aí sem o Christian, sem o Caio Jorge também, que eu acho que talvez até mereça seguir no time. Linha defensiva com o Jonathan voltando a ficar à disposição, cumpriu suspensão contra o São Paulo. Que isso aí, meu filho? Calma que eu fisguei. Calma que eu fisguei aqui, eu fisguei. Cuidado pra não arrebentar a vara, hein? Agora eu fisguei. Vai. Como é que é, Toledo? A gente solta o anzol pra dar esperança, né, pro bicho e depois a gente puxa de uma vez. Aê! Uai, que é isso aqui, gente? Isso é o frango d'água. Achei que eu ia pescar o peixe, falaram que ia pescar o peixe. Olha aqui, gente! Olha aqui, gente! Ô, compadre! Ô, compadre, a natureza tá doida, né? É muito doida, cara. Muito doida. Agora frango nadando. Ó, aqui, ó. Meu filho. Ó, eita lasqueira. Será que eu pego mais um depois desse? Não, tá pesado o negócio. Eu acho que ele tá morto já. Eu acho que a carga tá pesada. Ganhou no Brasileiro, Toledo? Ganhou no Brasileiro? Não, ainda não. Ganhou? É curioso que além de gritar galo, o cruzeirense tem mania de bater asa. É vontade de ser galo, gente. Isso é vontade de ser galo. Se grita galo quando vai provocar o atleticano. Se bate asa, isso é vontade de ser galo. Peraí. Ô, compadre, senta aí. Comadre. Senta aí. Ô, comadre, eu vou fazer igual ele fez aquele dia. Eu vou. Você vai ficar por aqui? Vou ficar aqui vai assim. Vai ficar pescando? Pode ficar. Daqui a pouquinho eu sento lá no cantinho. Lá, Não, bicho, tá pesado. Eu acho que é a carga, né? A carga de não ter ganhado ainda no Brasileiro. Aqui pra você ver, bicho. Vamos então. Enquanto o Gão... A vara, gente, eu dou conta. Toledo, isso é a famosa vara curta, hein, Toledo? Você me respeita, Marisabel. Você me respeita, Marisabel. Você Marisabel. Em 10 anos que eu estou aqui, o Cruzeiro terminou 2 vezes o Campeonato Brasileiro como campeão. Peraí, ele não morreu não, hein? E terminou 2 vezes como campeão da Copa do Brasil também, sendo que eu ganhei lá dentro da arena de vocês também, com gol do Zé Ivaldo. Mas tá difícil, daqui esse frango aqui tá mais difícil de segurar que aquele de ontem. Daqui a pouco nós vamos mostrar a provocação do Zé Ivaldo, que não teve rivalizou. Não teve. Não teve. E foram com 2 gols de ex-jogadores do Cruzeiro, né? Sério? Você tá irônico hoje. Entra em campo hoje também. Daqui a pouco vamos falar do América, que também vai jogar. Mas o Cruzeiro divulgou uma parcial, essa parcial de 20 mil já garantidos ali para o jogo, mas não divulgou uma nova parcial hoje, então esse número provavelmente está maior. Né? Alguns setores que não iam ser abertos foram abertos lá, né? O Cruzeiro pediu essa carga de ingressos. Hoje é um jogo dificílimo, um jogo em que o Cruzeiro volta a jogar dentro de casa, depois de jogar 2 partidas fora de casa, sendo que a gente ganha do Mirassol. E aí, Isabel, me cria algumas coisas assim, que é mais ou menos assim, quando acontecem as coisas com o Cruzeiro, e por isso eu agradeço a Deus todos os dias por ser cruzeirense, que o que acontece com o Cruzeiro sempre é 10 vezes mais potencializado. Seja para o bem ou seja para a derrota. Tudo no Cruzeiro reverbera de maneira muito mais intensa. O Atlético não ganhou no Brasileiro ainda. Você não vê uma repercussão, nossa, e tal, etc. Até porque eu acho que é normal isso acontecer, não ganhar. O hiato na história foi o que aconteceu de 21 para cá. Né? Isso é um hiato na história do Atlético. O Cruzeiro não. O anormal é o Cruzeiro estar em crise. O que ficou realmente durante um tempo por causa de tudo que fizeram contra o Cruzeiro. O Cruzeiro enfrentou o Muxuquiruna. O Muxuquiruna, salvo engano, teve 2 vitórias, né, dentro da Copa Sul-Americana, merecidas as vitórias, uma delas sobre o Cruzeiro, e ganhou da LDU também. E conversando com os amigos, um amigo meu, na verdade, que mora lá no país, no Muxuquiruna, ele falou, cara, esse ano vocês vão passar um probleminha, porque o Muxuquiruna tá com um elenco mais eficiente, tá com um elenco bom. Outra coisa, o Mirassol, que todo mundo falou, custou ganhar do Mirassol. Foi o Mirassol que goleou o Grêmio, gente. Hoje esse negócio de camisa é muito complicado, velho. Agora, teve gente aí que perdeu pro Grêmio, que foi goleado pelo Mirassol, falou que eu sofri pra ganhar do Mirassol, ganhou do time das Chiquititas, e eu falei, na hora que enfrentasse esses adversários de forma igual, porque não enfrentou o Cruzeiro e o América de forma igual não, foi com um jogador a menos, a coisa ia complicar. Ficha técnica celeste na tela. Árbitro Flávio Rodrigues de Souza, assistente Danilo Ricardo Simonis, Daniel Luiz Marques, Yuri Elino Ferreira da Cruz e Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Que tem algo polêmico envolvendo essa arbitragem? Lembra de alguma coisa, Gão? Temos sim. O Flávio Rodrigues, por exemplo, contra o mesmo Bahia, ele anula um gol por uma condição de interpretação do Caio Jorge, num jogo do Mineirão,
em que o Cruzeiro poderia sair vitorioso naquela partida, mas anularam um gol legítimo do Cruzeiro. O VAR é o mesmo VAR do jogo contra o São Paulo, salvo engano. E aí fica aquele questionamento das pessoas que às vezes viram e falam assim: ah, mas vocês questionam demais a arbitragem. Não é melhor ter um cuidado, às vezes? Porque é o terceiro ano seguido que o Flávio Rodrigues vai apitar um Cruzeiro e Bahia, em que, sendo que o último que teve no Mineirão foi ele que apitou, e teve uma polêmica sobre isso, né? E eu acho que o Flávio também passa por aquele momento do síndrome do árbitro popstar, que é aquele cara que começa a ter notoriedade e acha que a figura dele é mais importante do que a partida. Aí começa com gestual, começa com aquele jeito, sabe, de arregala os olhos, conversa demais, fala muito, quando na verdade tem que passar extremamente despercebido pela partida. E para arrematar, a gente adiantou aqui ontem, Dineno de volta, o Gão. O Cruzeiro anunciou que ele está entre os relacionados para a partida e também mostrou algumas imagens que a gente vai ver na sequência aí, já nos treinamentos. A gente falou sobre isso ontem, né, por uma foto que tinha dele no treino, mas está de volta aí. Fiz o comparativo do jogo em que ele saiu lesionado, né, naquela ocasião no Mineirão, e hoje, por exemplo, você vê que o Dineno, por exemplo, ganhou um pouco mais de força muscular, né? E ontem eu falei no programa, repeti algumas vezes aqui, que parece que no México, e é uma informação que chega, não se trabalha tanto com essa condição de ganho de força e de massa muscular. Já no futebol brasileiro é um jogo de mais contato, é um jogo de encurtamento de espaço, e é necessário que isso aconteça. Talvez, e aí é só uma hipótese, né? A gente veja o Dineno se lesionando menos agora por ter ganhado essa força muscular aqui. Já que na última vez em que o Cruzeiro precisava dele, ele jogava uma partida, faltava duas, e não é culpa do jogador. E vale dizer também que o Cruzeiro demitiu o preparador físico. Nós vamos falar daqui a pouco, não adianta. Pode colocar então rapidamente, só para arrematar, tá, que eu quero passar a ficha técnica do América, mas o Omar Feitosa, preparador físico fixo do Cruzeiro, ele foi demitido, tá aí a manchete do noataque.com.br. Eu não sou louco de colocar a culpa no profissional devido a algumas coisas lá, porque eu entendia que o jogo do Diniz era um jogo que me irritava bastante, eu não via intensidade, era diferente do jogo do Fluminense, que algumas vezes eu via que o Fluminense, quando o Diniz estava lá, aumentava o ritmo da partida, o Cruzeiro não fazia isso, talvez por uma dificuldade e por uma diferença técnica também, devido aos jogadores que tinham na saída de bola do Fluminense com os jogadores que tinham na saída de bola do Cruzeiro aqui. Verdade é que começa uma mudança importante e significativa na hora que você fala de condicionamento físico dos jogadores, né? O Omar Feitosa estava aqui exatamente nesse momento de recuperação de alguns jogadores, mas ele não vai fazer parte mais da comissão técnica fixa do Cruzeiro. E agora vamos ver o que muda agora, principalmente nessa parte de intensidade e jogo do Cruzeiro. Não estou colocando culpa nele, mas é necessário que a gente entenda que essa mudança é uma mudança que reverbera muito dentro das quatro linhas. Hoje o Cruzeiro encara o Bahia. Será que ele volta? E esse aí, hein? Afinal de contas, quem entra jogando no ataque do Cruzeiro? E o meio-campo do time fica como, professor? Pois é, no último treino antes da partida contra o Bahia, sobraram perguntas e faltaram respostas. Apenas o aquecimento dos jogadores foi liberado para a imprensa. Ao contrário dos outros setores do campo, a zaga celeste pelo menos parece definida. Titular absoluto com Leonardo Jardim, Fabrício Bruno deve ganhar novamente a companhia de Jonathan Jesus na defesa do time. Após cumprir suspensão na última rodada, o camisa 34 está liberado para jogar. Outro que pode reaparecer, por enquanto apenas entre os relacionados, é Juan Dineno. O argentino já vem treinando normalmente com o elenco. Japa na transição e Bolassi com um trabalho individualizado continuam fora. Depois de uma vitória, uma derrota e um empate no Brasileirão, o Cruzeiro está chegando à quarta rodada com possíveis mudanças. Tudo isso em casa, com o apoio da torcida. O Bahia vem de um empate do jogo contra o Mirassol e o Cruzeiro de um empate no jogo contra o São Paulo. Mas é necessário que a gente entenda a dificuldade que é enfrentar uma equipe qualificada como o Bahia, que tem jogadores importantes lá,
E esse um teste agora realmente pro Leonardo Jardim, que vem de 2 jogos em que jogou fora de casa, teve um jogo difícil contra o Mirassol, e o Mirassol tá mostrando que não é bobo nesse campeonato. Deu uma goleada que fez cair lá o treinador do Grêmio, que até muita gente falava que ia ser protegido pela diretoria do Grêmio, e foi demitido. Depois teve jogo contra o Internacional. Jonathan Jesus foi expulso injustamente e aí atrapalhou um pouco o andamento do jogo do Cruzeiro. Contra o São Paulo, a gente teve uma mudança de atitude, poderia ter saído até com uma vitória do Morumbi. Hoje, Jardim, é o dia de sair do Mineirão fazendo 3 pontos. Agora eu vou te pedir para escalar a equipe que enfrenta o Bahia, provável equipe que enfrenta o Bahia logo. Tá, quem vai me ajudar é o Popó. O Popó vai me ajudar aqui. O Popó sabe quem, como bom atleticano que você é, né, Popó? Você sabe o time do Cruzeiro de cor, né? Vamos de Cássio, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, William lateral direita e Kaique. Sem inventar moda aqui, tá, Jardim? Sem cismar de colocar o Vidalba ali, tá bom? Lucas Romero e Lucas Silva fazendo aqui essa contenção. E aqui, isso eu não tinha colocado na escalação, mas tem a possibilidade do Gabriel Barbosa não entrar e colocar o Christian para poder fortalecer o meio-campo aqui, ou muito provavelmente colocar o Wanderson no lugar do Dudu para jogar com esses caras mais presos aqui. Evidentemente que ou joga um ou joga outro, porque ninguém vai escalar o time com 12 jogadores, né, gente? Evidentemente. Vamos de Caio Jorge e Matheus Pereira. Se houver a contenção com 3 homens aqui no setor de meio campo, Matheus Pereira fica mais solto aqui para jogar, com o Caio Jorge fazendo a função que ele fez no outro jogo, indo lá para cima e a gente buscando a vitória sobre o Bahia. Agora, Popó, vamos voltar para lá porque o Fael hoje tá bravo, tá nervoso. Cruzeiro e Bahia, hein? Hoje, 9h30 da noite, Mineirão. Previsão aí de 25 mil torcedores pelo menos. Expectativa de que a venda dê uma melhorada ao longo desta quinta-feira para o Cruzeiro fechar a rodada e, quem sabe, buscar a vitória, porque é muito importante. A rodada já teve 9 partidas e neste momento, obviamente, é começo de campeonato, o Cruzeiro tem um jogo a menos, o Cruzeiro tem 4 pontos em 3 jogos. O Bahia, também com 3 jogos, está, por exemplo, na zona de rebaixamento, com 3 pontos. Então o Cruzeiro precisa aí da vitória para ir para a primeira parte da tabela e ficar ali perto do G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo fundamental em partida difícil diante da equipe do Bahia. Isso porque tivemos 9 jogos já na rodada. Na terça-feira o Ceará derrotou o Vasco 2-1. Ontem 8 partidas. Botafogo 2, São Paulo 2. Sport 0, Red Bull Bragantino 1. Mirassol 4, Grêmio 1. O Quinteiros, técnico do Grêmio, foi demitido. Internacional 0, Palmeiras 1. Corinthians 0, Fluminense 2. Vitória 2, Fortaleza 1. Santos 2, Atlético Mineiro 0. E Flamengo 6-0 no Juventude. É isso mesmo. Com isso, o Flamengo lidera com 10 pontos, leva vantagem no saldo de gols. O Palmeiras é o segundo com 10. Fechando o G4 tem Fluminense terceiro com 9, Ceará quarto com 7. No G6, Red Bull Bragantino é o quinto com 7 e o Vasco sexto com 6 pontos ganhos. Zona de rebaixamento, Grêmio, 3 pontos ganhos, é o 17º. Bahia, o 18º, 3 pontos também. Atlético Mineiro, vice-lanterna, 2 pontos. E o Sport, com 1 ponto apenas, é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, concentrado na Toca da Raposa 2, com a principal novidade, Juan Dineno, voltando a ser relacionado depois de quase 8 meses. O Dineno treinou com bola aí nos últimos dias. É uma boa notícia neste banco de reservas do Cruzeiro, que pode ter também o jovem Murilo Hickman, volante do time Sub-20, até jogou ontem pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, mas jogou um tempo apenas, e o garoto vem agradando aí ao técnico Leonardo Jardim, quem sabe podendo ficar como opção no banco. Bolassi não será relacionado, o Japa não será relacionado. A dúvida é, Leonardo Jardim mantém o time que empatou com o São Paulo ou volta com alguns jogadores? Eu tô pagando para ver, acho que a base será mantida, se tiver alteração aí, 1, 2, no máximo, hein? É o que eu penso. Mas claro, o Leonardo Jardim, ele costuma definir o time ali somente na pré-eleição, né, no dia da partida, então ele vai comunicar aos atletas. Jonathan Jesus está de volta depois de cumprir suspensão. É a principal dúvida que eu tenho, inclusive, se ele volta ou se mantém o Vidalba. Cauã Prats, lateral esquerdo, ainda
não deve ser relacionado, fez a